Boa noite, família PBMC, boa noite, amigos. Tudo está muito diferente, os nossos cultos, o formato, né? Estamos fazendo tudo na tecnologia hoje, né? Mas a alegria de falar de Jesus, de gloriar o nome do Senhor Jesus, deve continuar a mesma em nossos corações. Vamos nos ligar pelos corações, né? Se não podemos nos ligar uns aos outros pela presença, vamos nos alegrar pelo coração. E hoje é um culto diferente, um culto de Páscoa, e eu gostaria de ler com os irmãos em Gálatas 6,14, que diz assim: mais longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa parte A deste versículo. Em tudo devemos gloriar ao nosso Deus. E nós devemos, acima de tudo, lembrar do sacrifício do Senhor Jesus por nós. Foi o maior amor demonstrado naquela cruz. E este amor não está nos desamparando. Estamos com o Senhor Jesus. Ele tem cuidado de nós. E durante todo este culto, nós vamos estar falando exatamente desse amor na cruz que Jesus nos deu. Seja bem-vindo a este culto. É um privilégio muito grande estar participando com você neste momento. Olá, nós estamos aqui novamente para adorar o nosso Deus em casa, e hoje nós estamos assim como vocês na nossa casa, e nós juntos vamos adorar e exaltar o nome do nosso Deus e engrandecer somente o nome dele e agradecer por todo o cuidado que ele tem por nós, e principalmente porque um dia ele enviou Jesus para nos dar salvação, e é graças a esse amor que nós estamos aqui hoje, e é a ele que nós vamos glorificar. Adore conosco. Tua cruz me levou de volta.
Graça e paz, irmãos. É com muita alegria que eu venho até os irmãos, eu e a minha esposa, para falar da bondade de Deus nesse momento de dificuldade. Nós montamos aqui um cenário, alguma coisa para lembrar do momento que nós temos na igreja, um momento de comunhão, um momento de relembrar como o amor de Cristo foi grande e é grande, vai continuar sendo grande. É um momento de comunhão onde nós lembramos da mutilação do corpo de Cristo na cruz e pela via dolorosa, e lembramos o sangue dele que foi derramado por nós e por muitos que ainda virão e que conhecerão esse amor. Hoje é um momento muito difícil que nós estamos vivendo no mundo. Deus, cada dia que eu penso em Deus e no que tem acontecido no mundo e na soberania dele, cada vez me vem mais forte no coração o desejo de ouvir a Deus e conhecê-lo profundamente. Eu creio que Deus é um tempo onde Deus está nos chamando para o secreto, para ouvi-lo, para ouvir a voz dele, para nós não perder essa voz. Eu queria que os irmãos abrissem comigo no Salmo 186, onde do início ao final, em quase todos os versículos, vai dizer que o amor de Deus, ou melhor, em todos os versículos, vai dizer que o amor de Deus dura para sempre. Eu queria só ler somente o versículo 1 com os irmãos. Aí os irmãos quiserem meditar depois e estudar mais esse capítulo, fiquem à vontade, mas eu queria estudar somente o versículo 1, destacar aqui. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. O amor de Deus, a bondade de Deus não está baseado em circunstâncias, meu irmão. Deus ele nem prova e nem prova ninguém, porque Ele mesmo não pode ser provado em seus atributos, porque seus atributos são imutáveis, como diz lá em Tiago capítulo 1, a partir do versículo 13. Os atributos de Deus são imutáveis, por isso Ele não prova ninguém. Eu acredito que isso não é uma prova de Deus para nós cristãos, mas é para revelar como Ele continua sendo bom mesmo em meio às dificuldades. Por quê, irmãos? Porque o amor dele dura para sempre. Não está baseado em circunstância, não está baseado em dificuldades, enfim, Ele é bom e o amor dura para sempre. Por isso, irmãos, nós devemos render graças a Ele. Aí você fala, pastor Eduardo, mas Deus é bom, tanta gente está sofrendo, tanta gente tem perecido nesses dias, e talvez nossos irmãos que tem comércio, que tem empresas, estão fechados, muitos talvez estão com medo de perder seus empregos, e esse medo ele vem mesmo. Mas se nós olharmos para tudo que Deus já fez, esse capítulo vai mostrar tudo que Deus já fez, desde o Egito, enfim, desde quando Deus nos resgatou o povo de Israel, vai trazer a lembrança de como Deus ele é soberano e Ele é o protagonista da história. Tudo está no controle da mão dele. Então a nós, irmãos, eu peço aos irmãos que confiem em Deus, mesmo nesse tempo difícil. Continue sendo generosos, continue abençoando pessoas, continue prestando atenção às pessoas que estão do seu lado, continue olhando para a sua família, continue cuidando um do outro. E também não deixe de dar seu dízimo e oferta nesse tempo, porque as dificuldades vêm, as circunstâncias difíceis vêm, mas nós estamos confiados não em carros, em cavalos, nós estamos confiados naquele que nos chamou e aquele que é o protagonista da história, porque Ele é bom e o amor dele dura para sempre. Confie no Senhor, irmãos. Confie no Senhor. Aquele que não está conseguindo fazer transferência bancária ou depósito via conta corrente da igreja, procure o irmão Rafael, nosso tesoureiro. Ele vai estar recebendo o seu dízimo e sua oferta aí. Se os irmãos não têm o telefone dele ou não têm o contato dele, entre em contato conosco, pastores, comigo, pastor Edmir, para a gente estar podendo passar um número e o dia que ele vai estar disponível. Tá bom? Então, eu queria lembrar mais uma vez, irmãos, que Deus é bom. Por isso nós devemos render graças a Ele, porque o amor dele dura para sempre. Amor, ora por nós, ora pela nossa igreja, pelos dizimistas, ora pelos momentos difíceis da nossa igreja, né? Tem muitos irmãos que estão passando dificuldade, e ora pelo nosso coração também, para que nós possamos ser mais generosos um com o outro nesse tempo. Deus querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos, Deus,
Nós te agradecemos pela tua bondade, Deus, que se estende na nossa vida todos os dias, Pai. Eu quero te apresentar, Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos. O Senhor conhece, sabe o que eles precisam. Deus, envia providência para a vida daqueles que têm alguma necessidade, Senhor. Traga paz, Deus, para o coração angustiado, Senhor. Mesmo nesse tempo de aflição, Deus, nós queremos declarar que nós confiamos em Ti, que nós somos Deus, Deus, que nós Te amamos, que a nossa vida Te pertence. Deus, obrigada por ter morrido em nosso lugar e isso nos deu o privilégio de poder estarmos juntos como família do Senhor. Amém. Cuida de nós, Deus, nós entregamos as nossas vidas, Deus, nas Tuas mãos, Deus. Amém. Cerca a nossa vida da Tua bondade, do Teu amor, Deus. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor é. Essa oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Hoje é um momento muito especial na vida de nós cristãos e eu quero estar refletindo sobre um tema, as promessas de Jesus para a Páscoa. Nós, como cristãos, devemos aprender a viver este período que possivelmente seja o mais importante da história da humanidade. A Páscoa. Na verdade, esse evento, ele tem uma importância singular na vida evangélica mundial. Nós vamos estudar durante 2 momentos este tema. Hoje, nós veremos o que aconteceu até a crucificação. No próximo domingo, o que aconteceu após a ressurreição. E eu quero começar fazendo uma pergunta. O que aconteceu na véspera da Páscoa? Qual era o sentimento dos discípulos? O que se passava na vida das pessoas? Vamos procurar responder essas questões durante esta reflexão. Muito bem, Jesus sabia que a sua hora estava próxima. Ele sabia que precisava voltar aos céus. Ele desceu do trono, se fez homem, mas agora era a hora da saída, era a hora do retorno, era a hora de voltar e assumir o lugar que lhe pertencia. Durante o seu ministério, Jesus serviu durante 3 anos. Viajou pela Palestina, por todo Israel, juntamente com seus discípulos. E por onde ele andava, ele era perseguido, ele era rejeitado pelos religiosos. Entretanto, ele era amado pelos pecadores, pelos desprezados, aleijados, cegos, paralíticos, prostitutas e até os publicanos. Ele chama os 12 discípulos, então, a meio essa proximidade da Páscoa e diz: chegou a minha hora, eu preciso ir ter com meu Pai. Eu fico imaginando, e eu gostaria que vocês também pensassem sobre isso, qual não fora a surpresa dos seus discípulos. Eles possivelmente tenham pensado: o cristianismo vai desaparecer. Se o Senhor vai voltar e nós aqui ficarmos, o que vai acontecer com o cristianismo? O que vai acontecer conosco? Se nós pensarmos bem, formos olhar os discípulos, as suas características, as suas personalidades, nós veremos que eram todos eles com algum problema. Eles eram pessoas realmente que tinham as suas dificuldades, como nós também hoje. Pedro, por exemplo, ele mentiu e ele traiu. E olha que Pedro era um dos discípulos mais próximos de Jesus. Tiago e João eram invejosos e eles queriam estar num lugar de destaque entre os demais discípulos. Judas Iscariotes foi o traidor. Eram pessoas muito frágeis, mas mesmo assim Jesus chegou naquele momento e disse: é preciso eu passar deste mundo. Talvez aqueles discípulos não estivessem realmente preparados, porque ainda não havia uma estrutura formada, não havia um plano teológico ao seu ver, não havia um edifício, não havia um seminário, não havia uma rede de comunicação mundial conforme a que temos hoje. Na verdade, aqueles discípulos não estavam preparados. Entretanto, Jesus disse: eu vou partir. Chegou a minha hora. E aqui começa um dos grandes segredos do Evangelho. Jesus partiu, mas não os abandonou. É importante explicar que ele fez antes da Páscoa, para que pudéssemos entender
a Páscoa e a ressurreição de Jesus. Jesus não abandonou os seus discípulos e também não nos abandona nos dias de hoje. Na verdade, essa palavra abandono, ela é muito forte. Ela mexe com a nossa vida e quase todos nós, porque em algum momento, algumas pessoas, possivelmente que me ouvem, que me assistem nesse momento, foram pessoas abandonadas pelas suas famílias. Outros foram abandonados pelos pais, pela esposa, pelo marido, pelos amigos. É possível que todos nós, em algum momento, nos sentimos abandonados. Quando Jesus disse, olha, eu vou para o meu Pai, alguém possivelmente possa ter pensado ou dito, qual vai ser o nosso futuro? O que vai acontecer conosco? Mas Jesus, antes de partir, deixou uma estratégia a nós e aos seus discípulos. Antes de ir para a cruz do Calvário, antes de haver a ressurreição, daqui a 3 ou 4 dias antes da Páscoa, ele deixou 4 grandes dádivas, que foram os alicerces do cristianismo e que chegaram até nós nos dias atuais. A primeira dádiva é a certeza do futuro. Não existe isso em nenhum lugar. Nenhum governo é capaz de fazer a previsão do futuro. Nenhuma instituição é capaz de fazer o que Jesus fizera. Veja bem João 14, versículos 2 e 3, o que nos diz a palavra do Senhor. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei a mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Isso para nós cristãos é que mais nos encanta. Jesus dizendo, eu vou passar deste mundo, eu vou morrer, mas vai chegar o dia da minha crucificação e depois dela, mas eu quero que vocês saibam que eu não vos abandonarei. Por quê? Porque Jesus disse que não nos abandonaria. Primeiro, que ele estaria preparando lugar para todos nós. E segundo, ele disse, porque eu vou voltar. A linguagem do mundo atual, hoje, é uma linguagem quase que unânime na dor, no sentimento, na pandemia, no sofrimento, no medo, no terrorismo, na morte, na droga, na prostituição, no aborto. Essa é que é a linguagem universal. Mas Jesus disse, eu vou preparar para vocês um novo mundo. Um mundo que será o lar final. Jesus queria deixar claro aos nossos corações e a todos nós que a garantia do nosso futuro estava realmente à nossa disposição. Jesus, enquanto esteve aqui no mundo, ele trouxe e mostrou que ele é a liberdade. Ele é a verdadeira paz, ele que é a verdadeira alegria. Enquanto que nós aqui no mundo ouvimos uma forte linguagem da morte, de sangue, de sofrimento, Jesus disse, não serão daqui. O mundo pelo qual eu os levarei não é este mundo enganoso, não é este mundo triste. Veja bem Colossenses capítulo 3, versículo 2 a 4. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com ele em glória. Jesus deixou para todos nós a certeza de um futuro, de um novo mundo, e que o nosso futuro estará certo. Nós viveremos em glória para sempre. No caos deste mundo, há uma certeza que Deus estará presente eternamente conosco. Vejamos também 1 Pedro capítulo 3, no capítulo 1, nos versos 3 a 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-nos no último tempo. Há uma esperança incorruptível, que não se corrompe. Isto é, uma coisa real, porque Deus é real. E esta é a promessa de Jesus. Não deixou só uma instrução a respeito do futuro, ele deixou também um consolador.
E o Consolador é a segunda dádiva deixada pelo Senhor para nós. João 14, versículo 16 e 17 diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Ora, se você é um verdadeiro crente, você não precisa ter nenhuma preocupação, porque o verdadeiro crente não perde a salvação. Quem tem o Espírito Santo o recebe para sempre. No versículo 17, o texto reafirma: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Por isso que Jesus disse antes de partir, garantindo-nos a certeza do futuro e o Consolador. O Consolador, meu querido irmão, prezado amigo, ele não te deixará, ele habitará em ti. Esta é a certeza de Deus que ele coloca em todos nós. Ele dá força a todos nós. Quando nós nos convertemos, há uma transformação. O Espírito Santo de Deus nos sela, nos unge e nos reveste e passa a viver eternamente em nós. Por isso que em Romanos 8, capítulo 9, diz: Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas se tem o Espírito Santo de Deus, é dele. Você pertence ao Senhor. Então, ser cristão é ter o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo não é apenas uma manifestação, porque nós não a merecemos. Pelo contrário, Efésios capítulo 1, versículo 13 fala: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E em Gálatas 4, 7, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, herdeiro por Deus. Herdeiro de quê? Herdeiro de uma família feliz, do bem-estar nessa vida, da alegria do futuro certo. A palavra selados é a mesma coisa que ungido, revestido, cheio da plenitude de Deus. E onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Nós somos livres para adorar ao Senhor. Por que Jesus, então, deixou o Espírito Santo como o nosso Consolador? Sabe por quê? Porque muita gente sofre de medo, temendo que o Senhor vai abandoná-lo. Há pessoas já tão feridas hoje, tão machucadas, que acham que por qualquer motivo o Espírito Santo as irão abandonar. A angústia de imaginar que o Espírito Santo se vai é a angústia que os mesmos discípulos tiveram naquele momento. Mas Jesus reafirmou: eu enviarei o Consolador e ele estará convosco para sempre. Por isso que Romanos capítulo 11, verso 29 fala: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ora, o selo do Espírito Santo, meus queridos, é para sempre. Tenha convicção nessa palavra. João 16, 7, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Quem nos convenceu do pecado? Quem nos fez admitir a respeito do juízo, da justiça e do pecado? Quem mudou a nossa vida? Quem a regenerou? Claro que foi o Espírito Santo de Deus. Foi por isso que Jesus disse: eu enviarei um outro Consolador. Eu não estarei mais aqui, em pele e em carne, mas o meu Espírito, que sou eu, vai estar convosco. O Espírito de Deus passou a habitar então aonde? Em mim, habitar em você, habitar em nós. Então, nós hoje somos o templo do Espírito Santo, o santuário de Deus, a morada do Altíssimo. Deus é um Espírito conosco. Esta confiança, esta certeza, era que o Senhor Jesus queria deixar aos discípulos para que tivesse no coração uma tremenda paz. E para que nós hoje também tenhamos paz. Ele disse: eu voltarei, vocês terão um futuro garantido, eu enviarei o Consolador. Mas o Senhor Jesus também deixou uma outra dádiva. A terceira dádiva, ele disse: eu darei a paz. João 14, 26 a 27, veja bem o que nos diz. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho dito. Deixo-vos a paz
a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus sabia que eles iam passar por grandes problemas. Como ele estava por partir, ele também não queria deixá-los só. E ele disse, eu garanto o teu futuro. Eu vou deixar um consolador, que é o meu espírito. Mas também quero deixar a vocês um espírito de paz. E em João 15:11 ele disse, tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. A paz de Deus é a garantia para o nosso coração. Nós vivemos num caos. A linguagem de hoje, conforme nós falamos, é quantos morreram? Quantos foram infectados? Quantos mataram? Quantos policiais mortos? Morreu algum assaltante? Morreu algum inocente? Essa é a linguagem do mundo atual. É a linguagem da dor, é a linguagem do sofrimento, é a linguagem da angústia. Entretanto, Jesus disse, eu vou deixar a paz para que vocês tenham prazer em ser cristãos. Para que vocês tenham prazer em estar em comunhão na igreja. Para que sinta consolo e esperança no momento da dor, da luta e da angústia. E você possa dizer, eu não estou órfão. Deus está comigo. Eu nunca serei abandonado. Mas há também a quarta e última dádiva que o Senhor deixou para nós, a família. É impressionante como Jesus se preocupou com a família. Mesmo nós sabendo que Deus fora o criador da família, lá no princípio, lá em Gênesis, quando ele criou o homem e a mulher, Jesus também, além de ter feito aquela multiplicação no seu primeiro milagre ali, em um casamento, agora ele testifica ainda mais sobre o valor da família. E ele diz, Jesus sabia que os discípulos iriam ser tratados pelos religiosos que o rejeitaram, que o odiaram, que o perseguiram, que o trataram mal. Na hora da crucificação, ele diz, mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. O que Jesus queria dizer? É que o mais importante agora, na hora da minha partida, é que vocês creiam em mim, constituam uma família. João 15:12-17, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Qual é a importância da família? É na família que nós encontramos conforto, é na família que encontramos ajuda, é na família que encontramos encorajamento, é ali que nós realizamos os nossos sonhos. Quando todas as famílias se juntam, como estamos fazendo hoje, nós constituímos a grande família de Deus, que é a igreja. Veja como Jesus preparou-se para essa questão. Em João capítulo 19, 25-27, ele diz, e junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, João, disse, mulher, eis aí o teu filho. Você não vai ficar sozinha, você não vai ficar abandonada. Agora João vai ser seu filho. E depois ele vira para João e fala no versículo 27, depois disse ao seu discípulo, eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Ali na cruz, um pouco antes, já poucas horas antes de partir, Jesus disse, eu não posso deixar a minha mãe só. Por isso ele diz, mulher, eis aí o teu filho. E fala, filho, eis aí a tua mãe. Cuida da minha mãe. Então ele constituiu os laços familiares que pareciam que estavam se desestruturando a partir daquele momento. E eu quero concluir lembrando mais uma vez o que Jesus deixou antes da sua partida, nos dias que estavam antecedendo a sua morte, nos dias que estavam antecedendo a sua crucificação. Ele nos deixou essas dádivas que nós precisamos aprender e tomar cuidado em nossa vida. Nós precisamos ter a certeza do futuro. Nós precisamos lembrar que nós temos um Consolador que nos ensina e nos lembra de tudo e nos conduz e nos conforta. Que nós temos a paz, uma paz que o mundo não tem, que somente Jesus é quem pode nos dar, e que nós temos uma família. Olha como tem sido importante durante esses dias, nós nessa quarentena, vivendo em família, reconhecendo valores que muitas vezes nós não percebíamos que havia. E no versículo então 28 e 30, ainda do texto que temos lido, depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado,
para se cumprir a escritura, e disse: tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe a entregaram à boca. Quando Jesus, pois, tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Tudo a partir daquele momento estava consumado. Tudo se consumou naquela hora. O espírito da família, a paz de Deus, o consolo, a certeza do futuro, a segurança da nossa salvação, a vida eterna e a certeza de que nunca seríamos abandonados. O Senhor preparou tudo cautelosamente para que nós pudéssemos celebrar com alegria a Páscoa de hoje, lembrando sempre que aquilo que Ele prometeu, toda aquela estratégia, tudo que Ele prometeu aos discípulos, Ele traz para nós hoje. E agora, em família, nós vamos valorizar as dádivas deixadas a nós hoje. Nós vamos celebrar juntos a Páscoa do Senhor com muita alegria, em família. É um dia especial, é um dia único. Devemos aproveitar esse momento e vamos, de forma alegre, celebrarmos a ceia do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Amém. É com muita alegria que nós estamos celebrando hoje a ceia do Senhor. Na verdade, de um modo bem diferente do que nós realizamos de forma costumeira. Conforme eu disse anteriormente, é uma maneira singular, única, que nós estamos celebrando a ceia do Senhor em família, cada um no seu lar, na sua casa. A reflexão que nós fizemos, nós mostramos o quanto o Senhor se preocupou conosco. Na crucificação, na morte e, sobretudo, na ressurreição. E quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós a fazemos em memória do Pai, em memória de Jesus, sempre lembrando que Ele prometeu que há de voltar. Eu quero então agora que você, com toda a sua família, de forma muito respeitosa, muito silenciosa, pense o quanto que Jesus fez por você ali naquela cruz, dando a sua vida para que você tenha vida e vida em abundância. O primeiro elemento da ceia do Senhor é o pão. E a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, nos diz: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Em memória de Jesus, comamos todos esse pão. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Em memória do Senhor, bebamos todos esse cálice. E o verso 26 do 1 Coríntios capítulo 11 diz: porque sempre que comerem desse pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Que coisa maravilhosa este momento que estamos celebrando hoje. Assim estaremos sempre lembrando que o Senhor prometeu que Ele estaria de volta para buscar os seus filhos, a sua igreja. E neste momento, então, nós nos lembramos disso. Por isso, em memória do Senhor, é que nós celebramos essa ceia. Que o Senhor a todos
abençoe. Amém. E amém. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, Eu quero agradecer imensamente pela participação de cada um dos irmãos, dos amigos, reunidos em família. Esse foi um momento realmente singular na vida da nossa igreja. E eu quero agradecer pela resposta que você deu em estar participando conosco. Esperamos muito em breve estarmos todos juntos ali na igreja para realizarmos uma grande festa e realizarmos um culto realmente que o Senhor merece, porque Ele é o Deus poderoso, Ele é o nosso Criador, aquele que cuida de cada um de nós. Eu quero orar nesse momento pela sua família, agradecendo a Deus por tudo que já tem feito a cada um de nós e o que ainda poderá fazer. Abaixe a sua cabeça, vamos todos orar neste momento. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te somos gratos porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Ó Senhor, muito obrigado
porque o Senhor é a nossa esperança em meio a esse caos em que vivemos. O Senhor é a nossa fortaleza e a nossa alegria, e é o Senhor quem nos sustenta e nos livra de todo o mal. Muito obrigado, Pai, pelas famílias que estão reunidas neste momento. Que o Senhor continue a nos abençoar de forma rica e poderosa, e que possamos continuar sendo fiéis ao Senhor, esperando sempre que o Senhor pode todas as coisas em nós. Muito obrigado, Pai. Nós oramos, agradecidos por tudo, no nome de Jesus. Amém e amém. E que a graça do Senhor Jesus, e que o amor de Deus Pai, e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, para todo sempre. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe.